Olá, queridos irmãos e irmãs. É um prazer estar aqui com vocês novamente. No mês de junho de 2022, a Assembleia de Deus Sobradinho, a igreja que nós fazemos parte, propôs um período de oração, jejum, em busca do poder transformador. Essas reflexões que eu tenho feito aqui semanalmente são reflexões para nos ajudarem a fazer votos para obter o poder espiritual. Esse título ele remete ao livro do Tozer que eu expliquei na semana passada. O que é que nós vimos na semana passada? Se você não assistiu, eu indico que assista, o conteúdo está aqui, é só você procurar, tudo bem? Mas o que é que nós vimos na semana passada? Vimos que as pessoas que fazem votos, elas reconhecem a sua impotência diante das circunstâncias. E diante de tais circunstâncias e de tal impotência, essas pessoas expressam a sua fé orando ao Senhor, acreditando que as promessas do Senhor que estão sobre a vida delas podem se cumprir. E exatamente por isso, por esta confiança, essas pessoas assumem compromissos diante do Senhor. Esses compromissos são exatamente os votos. Esta imagem, ela representa a síntese do que eu expliquei a vocês na semana passada. O presente, uma impotência, o futuro, uma promessa do Senhor e uma confiança de que essa promessa vai se cumprir, aliado a um compromisso que nós assumimos, que são esses votos. Foi esse o conceito de voto que eu apresentei a vocês. Votos são compromissos que nós assumimos com o Senhor, acreditando que as suas promessas que estão sobre nós vão se cumprir. Isso é um voto. Hoje eu quero falar então sobre o primeiro voto, ou o primeiro compromisso que nós devemos assumir com o Senhor, de maneira que esse voto seja um testemunho pessoal da confiança que nós temos no Senhor, das suas promessas. Dos 5 votos, hoje eu quero falar sobre o primeiro. Trate seriamente com o pecado. Tratar seriamente com o pecado, mas a gente já não faz isso? A gente já não trata seriamente o pecado? Bom, nessa primeira parte aqui do sermão, eu quero apresentar para vocês algumas características do nosso tempo, sobre a maneira como, nos nossos dias, nós compreendemos o pecado e como isso não nos ajuda a avançar na honestidade que a gente precisa ter com essa tratativa. Depois de apresentar, então, algumas características próprias dos nossos dias, eu desejo refletir à luz da Bíblia como nós temos que pensar o pecado a partir do que a Bíblia diz, tudo bem? Bom, para poder então explicar isso a vocês, eu quero lhe passar algumas informações e aí essas informações vão nos ajudar a perceber como o mundo moderno compreende o pecado. Essa mulher que aparece aí na foto é a Katharine Power. Ela viveu fugitiva da polícia por 23 anos. O que ela fez? Em 1970, ela foi a fazer um assalto a banco em Boston, e aí ela deu um tiro nas costas de um policial, pai de 9 filhos, e esse policial morreu. Ela então fugiu, e durante 23 anos ela viveu foragida da polícia, então de 1970 até 1993. Em 1993, ela decidiu então se entregar à autoridade. E veja, isso causou uma certa repercussão, porque já haviam passado 23 anos. O que é que levou Catarina a se entregar à polícia depois de 23 anos? O marido dela explicou o seguinte, eu coloquei para vocês a citação do marido dela. Ela não voltou por causa da culpa. Ela queria sua vida de volta. Ela queria ser íntegra. Um artigo que escreveu sobre a rendição dela, um jornalista, disse mais. Sua rendição, por causa da total autenticidade, foi uma forma de terapia. Na verdade, o passo terapêutico no sentido de recuperar seu senso do eu, aprender a perdoar a si mesma. O que há por trás dessas respostas do que fez essa mulher? Não sei se você consegue perceber, mas há uma clara demonstração da perca do senso de culpa.
Veja, em momento algum se fala em arrependimento. E sabe por que não se fala em arrependimento? Porque para que alguém se arrependa, a pessoa precisa se sentir culpada. Não foi o caso dela. Ela não se sentiu culpada. Ela queria o próprio bem. Nas palavras do marido, não foi pela culpa. Você consegue perceber? Não foi pela culpa. Ela fez isso para se sentir íntegra. Ou como escreveu o jornalista, para aprender a se perdoar. Sabe o que significa aprender a se perdoar em nossa sociedade? E talvez você já tenha ouvido essa frase, né? Essas frases motivacionais aí que circulam pela internet dizem isso. Você precisa aprender a se perdoar. Sabe o que significa isso? Significa mudar o foco da situação. Quando alguém diz você precisa aprender a se perdoar, a pessoa está dizendo você não é culpada por isso que você fez. Do caso da Catarine, você não é culpada por ter matado aquele policial. A culpa é dessa sociedade repressora que colocou um vigilante para punir. A culpa não é sua, perdoe-se. No mundo moderno, há muita gente falando contra a culpa. A culpa, ela se torna um agente do mal. Veja o que um autor escreveu sobre isso, só para a gente ter uma compreensão como a culpa perde a vez e o propósito em uma sociedade moderna. Ele descreveu assim: um dos exercícios mais dolorosos, automutiladores, que consomem mais tempo e energia na experiência humana é a culpa. Ela pode arruinar o seu dia, sua semana ou sua vida, se você permitir. Não importa se isso foi resultado de ignorância, estupidez, preguiça, negligência, fraqueza da carne ou covardia. Você fez algo errado e a culpa está lhe matando. Que pena. Mas esteja certo de que a agonia que você sente é muito natural. Lembre-se de que a culpa é um poluente e nós não precisamos mais disso no mundo. Você conseguiu perceber? Como não há culpa, também não há pecado. E essas são palavras que o mundo moderno tenta apagar. Ao invés de você viver se martirizando pela culpa, aprenda a se perdoar. Pois você não é culpado, você é uma vítima. E como vítima, você não pode ser responsabilizado por aquilo que você fez. A lógica do mundo moderno é essa. Aquilo que você o fez como consequência de algo que lhe aconteceu. Deixa eu exemplificar isso com mais uma citação, porque ela é muito interessante e trata isso com uma problematização jurídica. Alguém escreveu: o jornal britânico Economist comentou com preocupação que nos Estados Unidos, se você perdeu o emprego, é possível processar o empregador pelo esgotamento mental que a demissão lhe provocou. Se você estiver bêbado e bater seu carro, você pode processar alguém por não tê-lo advertido a parar de beber. Há sempre alguém a culpar. Uma comunidade de cidadãos interdependentes foi substituída por uma sociedade composta de pessoas ressentidas, rivais e egoístas, que vestiram suas mágoas particulares com as roupas do vitimismo. Você viu esse exemplo que ele deu? São exemplos jurídicos reais. Alguém que perdeu o emprego e processou o patrão, porque houve um esgotamento mental por ter perdido o emprego e ganhou a causa. Alguém que bateu o carro e processou o bar. Como o bar me vende álcool de maneira a me deixar dirigir? Há histórias, por exemplo, de pessoas que invadem estabelecimentos comerciais, o segurança do estabelecimento atira no bandido e o bandido processa o estabelecimento. Como assim eu sou recebido a tiros? Nós tivemos um tempo atrás um ex-presidente do Brasil gravando um vídeo nas suas redes sociais dizendo isso. O ladrão é uma vítima da sociedade. Eu poderia passar aqui vários minutos contando a vocês exemplos de casos onde pessoas que cometeram algum tipo de infração conseguiram exatamente se tornar vítimas. Como elas fazem para se tornar vítimas? Elas indicam que tudo que fizeram foi resultado de alguma coisa sobre elas.
elas foram persuadidas por circunstâncias externas. Ou seja, elas são vítimas de algo ou de alguém. Elas não podem ser responsabilizadas por isso. Elas não podem tomar direito pelas coisas que fizeram. Elas fogem dessa responsabilidade exatamente apontando o vitimismo. Não há culpa, não há arrependimento. Há vitimização numa sociedade de vítimas. Avançando nessa questão, como uma sociedade de vítimas, de pessoas que não sentem culpa, que não se arrependem, como uma sociedade como essa influencia a igreja? Ou como a igreja é influenciada pela sociedade da vítima? Bom, quer nós gostemos ou não, a igreja acaba sendo influenciada pela maneira de pensar do mundo. O pastor MacArthur escreveu no seu livro que esta influência da sociedade da vítima chegou à igreja por meio da teologia da autoestima. Uma escritora não cristã, ela é um pouco mais ousada, porque ela aponta como a teologia da autoestima tenta tornar os cristãos que deveriam pregar sobre pecado, arrependimento, como a teologia da autoestima tornou o cristianismo averso à culpa e ao arrependimento. Veja o que ela escreveu, isso é interessante de observar. Ela escreveu assim: não importa quão narcisista você foi nos anos 70 e quão ganancioso nos anos 80, não importa o quanto de drogas ingeriu, o quanto sexo você fez, ou quanta impureza desfrutou, você ainda é, em essência, inocente. A criança divina dentro do seu interior nunca pode ser atingida pelo horror do pecado. A crítica que ela está fazendo aqui é sobre a maneira como os teólogos e alguns pregadores religiosos abandonaram completamente a mensagem do evangelho, a mensagem de pecado. E veja, uma autora não cristã, apontando que pregadores cristãos preferem uma abordagem psicológica humana, tornaram a psicologia mundana um elemento divino e passam a focar na conduta humana a partir de uma pessoa que é vítima do meio, mas que isso não afeta o seu ser interior. Não importa o que você fez com a sua sexualidade na sua juventude, os homens e as mulheres com quem você deitou, não importa o que você fez com a sua vida financeira, a criança divina dentro de você não pode ser atingida pelo horror do pecado. E nós assistimos isso com um certo espetáculo. Que maravilha! São os pregadores com mais views aqui nessa plataforma. São pessoas que falam sobre como você é especial, independente do que você faça. Você é uma preciosidade. Mesmo que você tenha destruído sua vida no passado, de maneira emocional, de maneira financeira. Olha, esquece isso. Esquece tudo isso. A culpa, ela não deve lhe afetar, porque o seu eu, a sua criança interior, ela faz essa crítica, e essa crítica é importante de observar, porque a partir do momento em que pregadores evangélicos assumem essa pauta, nós perdemos completamente a mensagem bíblica sobre a culpa e o arrependimento. E nós substituímos a culpa e o arrependimento pelo vitimismo. Não há mais culpa e arrependimento, há vitimização da pessoa. Eu posso dizer, na minha experiência pastoral local, que ao longo de 13 anos pastoreando igrejas locais, eu vejo isso com alguma frequência. Pessoas que, ao invés de assumirem uma atitude de culpa e arrependimento em relação àquilo que fizeram, elas preferem o caminho do mundo moderno, o caminho da vitimização, o caminho de, olha, eu não sou culpado por isso. Um dia alguém disse, olha, eu falei mal de você, mas a culpa não é minha. A culpa é sua, porque se você tivesse me falado isso, eu não teria falado mal de você. Você consegue perceber? Essa é a característica do mundo. E essa característica influencia a igreja. Como que a culpa é importante na esfera bíblica? Aqui então eu passo a tentar mostrar a vocês, à luz da Bíblia, a maneira como a culpa
ela funciona na vida espiritual assim como a dor funciona na vida física. Como que a dor funciona na vida física? Quando alguém sente dor, a pessoa logo descobre que algo não está bem no seu corpo. Olha, eu preciso procurar um hospital porque eu estou sentindo dor. A dor é um indício que não está algo bem com o meu corpo físico. E ela procura um hospital porque a dor é um indício disso. A culpa tem o mesmo propósito em nossa vida espiritual. Quando eu sinto o peso da culpa, algo está apontando de que não está bem na minha vida espiritual. Olha, eu preciso me reconciliar com Deus, eu preciso me arrepender dos meus pecados, porque algo não está bem em minha vida espiritual. A culpa é um indício que algo não está bem na sua vida espiritual. É isso que eu quero mostrar a vocês à luz da Bíblia. Como nós precisamos resgatar o peso da culpa, como nós precisamos assumir com honestidade o que é o pecado, se nós desejamos o poder espiritual. O texto bíblico que eu quero refletir com vocês, 1 João, capítulo 1. Eu vou lendo e explicando e encerro com duas aplicações. O versículo 5 diz assim: esta é a mensagem que ouvimos dele e agora lhe transmitimos. Deus é luz, e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. O que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo algo que o Evangelho de João já disse para a gente antes. Jesus é a luz do mundo. Por isso que dizer que Deus é luz é empregar uma imagem, um símbolo que é muito conhecido para essas pessoas. No próprio Evangelho de Mateus, esses irmãos, esses discípulos, são chamados a assumirem esse papel de Deus, que é luz. Eles dizem, olha, assim como Deus é luz, que ilumina o mundo, o discípulo também deve ser luz. É Mateus 5, né? Nós somos chamados a ser luz do mundo. Por isso que o versículo 6, ele é muito claro quando diz, se afirmarmos que temos comunhão com Deus, mas nossa maneira de viver não reflete a luz de Deus, a santidade de Deus, estamos mentindo. De forma bem objetiva, o que João está dizendo é que não é possível ter comunhão com Deus e ainda viver no pecado. Não é possível. Porque ter comunhão com Deus significa andar na luz. Enquanto que viver pecando significa andar nas trevas ou na escuridão. Não viver pecando é a característica de quem anda na luz. E João complementa, versículo 7. Mas, se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Esse contraste, então, aqui é muito importante. Quem anda na luz não vive na escuridão. Quem vive na escuridão não anda na luz. Porque viver na luz significa viver da mesma maneira que o próprio Deus. Aí João coloca um ponto que destaca quem anda na luz e quem não anda. Qual que é o ponto? O relacionamento de comunhão com Deus é também um relacionamento de comunhão com todo o povo de Deus. Esse ponto aqui é muito importante, porque aquelas pessoas que se diziam viver na luz, andar na luz, elas não tinham comunhão com os irmãos. E esse é um ponto muito preocupante na fé cristã. Quando alguém diz que anda na luz, mas é uma pessoa que não convive com outros cristãos, não é uma pessoa relacionável, essa pessoa não está na luz de Deus. Ela está na luz do mundo, ou um conceito de luz abstrata. Porque a verdadeira luz, ela é um ambiente de comunhão com o próximo. Ela é refletida nesse relacionamento comunitário. Howard Marshall comenta o seguinte sobre isso, no seu comentário deste texto. Os falsos mestres, cujas opiniões ele está citando e refutando neste versículo, se gabam de sua comunhão com Deus, mas negligenciavam a comunhão com os homens. João quer lembrá-los de que eles não podem ter comunhão com Deus a menos que eles tenham comunhão com outros cristãos. As pessoas que se separam da comunhão com outros cristãos não podem ter comunhão com Deus. Mas se estiverem preparados para viver pela luz de Deus,
Estaremos em comunhão com as pessoas e com o próprio Deus. Então, esses dois pontos de começo destacam quem anda na luz e quem não anda. Quem anda na luz se parece com Deus. Segundo, quem anda na luz vive em comunhão com seus irmãos. E João coloca mais um ponto, versículo 8. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Esse é o terceiro ponto. E esse versículo ele é muito interessante. Porque depois de explicar o que é viver na luz, o que significa viver na luz, João agora decide fazer uma crítica a essas pessoas que dizem andar na luz. Porque para essas pessoas que dizem andar na luz, elas dizem que elas não possuem pecado. Ao invés de enfrentarem a realidade do pecado e buscarem a reconciliação com Deus, essas pessoas preferem recusar a realidade do pecado. Elas não tratam o pecado de maneira honesta. Porque é exatamente quando nós confessamos o nosso pecado que nós somos purificados. A purificação não acontece pela recusa do pecado, mas exatamente pela confissão do pecado. E o que João está dizendo é que esses irmãos não andam na luz exatamente porque eles não consideram a realidade do pecado como sendo a realidade deles. Se, no entanto, nós admitirmos os nossos pecados, a atitude de Deus será muito diferente em nós. Ele vai dizer isso no versículo 9. Preste atenção nesse versículo 9. Porque quando nós não consideramos a realidade do pecado, nós não confessamos o nosso pecado. E se nós não confessamos o nosso pecado, nós não somos perdoados. E aí o pecado se acomoda em nós. E isso que João está dizendo. Se o pecado está acomodado em vocês, porque vocês não confessam o pecado e vocês não consideram a realidade do pecado, vocês não estão na luz. Essa é a tentação que aquela igreja estava passando. Ela tem um ar de superioridade que acha que eles podem negar a realidade do pecado como se isso não tivesse consequências. Sabe qual é a solução ao pecado? João escreve versículo 9, leia comigo. Mas se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Em vez dessas pessoas assumirem que elas não possuem pecado, nós devemos confessar os nossos pecados. Confessar o pecado não é apenas admitir que nós somos pecadores, mas colocá-los diante de Deus e buscar o perdão. Isso é uma pergunta importante. Qual foi a última vez que você se viu orando, confessando os seus pecados ao Senhor? Qual foi a última vez que você se viu oprimido pelo peso da culpa? Que você se viu diante da realidade do pecado e, ao invés de usar as características do mundo, que é a vitimização, você permitiu que a culpa lhe conduzisse à reconciliação com Deus? Quando nós sentimos o peso da culpa, é que nós descobrimos, veja o que o texto diz, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É apenas quando o peso da culpa cai sobre nós que nós conseguiremos descobrir que ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Mas aí talvez você diga, tudo bem, mas essa não é a minha realidade. O que João está dizendo não é a minha realidade. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu sou da característica do mundo moderno. Eu sou vítima. Eu só fiz o que fiz porque alguém me induziu. Não foi porque eu quis fazer. Então João conclui da maneira mais honesta que se pode concluir. Ele diz, se afirmarmos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Toda pessoa que, ao invés de enfrentar a realidade do pecado e buscar reconciliação com Deus, prefere o vitimismo ou a justificação do pecado, essa pessoa está afirmando de forma implícita que Deus é mentiroso. E quando nós fazemos isso, não há lugar para nós no que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo? Redimindo pecadores por meio do Evangelho de Cristo. A decisão está diante de nós. Como eu vou tratar o meu pecado?
Eu vou usar os elementos do mundo moderno, da justificativa, perder a essência da culpa, eu sou uma vítima, não sou responsável pelo que faço, o que age sobre mim é que é culpado, não eu? Ou nós vamos sentir o peso da culpa nos arremessando para os pés de Deus, para confessar nosso pecado, a nossa transgressão e descobrirmos que Ele é fiel e justo? Como faremos? Eu desejo encerrar com 2 aplicações e eu acho que elas são importantes para nós. Primeiro, o pecador, o poder espiritual se destina para aqueles que enfrentam a realidade do pecado. Se você é do tipo de pessoa que utiliza as características do mundo moderno para justificar o seu pecado e nunca sentiu o peso da culpa sobre os seus ombros, o poder espiritual não é para você. Porque você não considera que precisa ser perdoado. Você não conhece o Deus perdoador. Porque os seus pecados todos são justificáveis. E você usa argumentos muito plausíveis. O problema de tudo isso é que você se distancia do poder transformador. Por quê? Porque o poder transformador se destina para aqueles que enfrentam a realidade do pecado. Não para aqueles que justificam o seu pecado. É para aqueles que vão ao solo sentindo o peso da culpa. E a culpa os oprime, os faz chorar. Se você nunca chorou sentindo o peso da sua culpa, você está profundamente influenciado pelo mundo moderno e você precisa hoje que o Espírito Santo abra o seu entendimento. Nós somos tão influenciados pela maneira do mundo moderno pensar que numa discussão entre casais a gente faz isso com frequência. Veja, um homem está discutindo com a sua esposa e talvez ele lhe falta o respeito e lhe grita com palavras ofensivas. E a esposa o diz: por que você está gritando comigo? E ele responde: me desculpe, eu estou assim porque as situações me deixaram fora de controle. Nós costumamos fazer isso. Costumamos culpar alguém ou alguma coisa. Mas não assumimos a culpa e a responsabilidade que é nossa. Olha, não existe nada que justifique eu estar gritando com a minha esposa e eu quero me desculpar com você e sentir o peso da culpa daquilo que eu fiz, porque apenas o peso da culpa me coloca diante da realidade de quem eu sou. E diante da realidade de quem eu sou, eu descubro que há um Deus que é fiel e justo que pode me perdoar. E eu preciso me arrepender do meu pecado. Segunda aplicação que eu faço. A solução ao pecado está na confissão, não na negação. Não é negar o seu pecado que vai resolver a questão. Se você terminar de assistir este vídeo e sair com as suas explicações, olha, eu tenho uma explicação, veja, é plausível, é porque você não conhece a minha história, se você sair desse vídeo com esse tipo de mentalidade, você não encontrou solução ao seu pecado. A solução ao pecado é o peso da culpa. Se você está sofrendo com o peso da culpa, isso é um bom indício. Você precisa ver agora a graça redentora para perdoar pecadores como eu e como você. Essa graça maravilhosa que salva náufragos como nós. A solução não está na negação, está na confissão. Essa pergunta é importante. Qual foi a última vez que você orou confessando os seus pecados? Nominalmente. Porque nós temos a tendência de ser muito generalistas na tratativa do pecado. A gente pode até dizer assim de forma desconfiada: Senhor, me perdoe por tudo que eu fiz. Mas nominalmente, qual foi a última vez que você fez isso ao Senhor? A W. Tozer faz um comentário importante sobre isso. Ele diz assim: portanto, não chame seus pecados por algum outro nome. Se você é invejoso, chame de inveja. Se você tem a tendência à autocomiseração, chame isso pelo pecado que ele é, autopiedade. Também há o ressentimento. Se você está ressentido, admita-o. Eu desejo que ao final desse vídeo você pare, ore ao Senhor e nominalmente confesse os seus pecados. Não para justificá-los, mas para encontrar a justificação que virá do Senhor ao libertá-lo dos seus pecados, vendo a maneira como você se arrepende.
permitindo que o Espírito Santo opere em seu coração, em seu íntimo. E se você tem dificuldades com os seus pecados, nós não somos uma religião que diz que a resposta está no moralismo. Nós somos uma religião que diz que a resposta está no Espírito. Quem pode te convencer do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito. Se você não tem sentido o peso da culpa na sua vida e na sua conduta, ore ao Espírito. Espírito, eu preciso tanto do poder transformador. Mas se o Espírito Santo não me convencer dos meus pecados, eu nunca vou sentir o peso da culpa. Eu nunca vou sentir como eu estou. E negando a realidade do pecado, eu estou mentindo, dizendo que Deus é mentiroso. Eu estou indo contra a realidade do que a Bíblia diz. Se tiver que escolher um lado, eu prefiro escolher o lado da verdade bíblica o lado da justificativa do mundo moderno. A minha oração ao Senhor é que você tenha um encontro com Cristo, de maneira que o peso da culpa lhe lance para o fundo, para o abismo, para a situação mais degradante da sua alma, e que lá, avassalado pela dor e pelo sofrimento da culpa, você encontre a graça salvadora de Jesus. Você tenha o sangue de Jesus derramado sobre a sua vida, porque ele nos purifica com isopo e nós somos puros. Ele nos lava e nós somos mais alvos do que a neve. O peso da culpa ele é importante para indicar que algo não está bem com a sua vida espiritual. Mas graças a Deus, por Cristo Jesus, que nos ajuda em nossos pecados, morrendo em nosso lugar, limpando pelas nossas transgressões e nos dando o seu Espírito para nos fortalecer. O processo em direção a Deus é um processo que passa por este caminho, pelo reconhecimento da realidade do pecado e a obra redentora de Jesus em nossas vidas. Que você descubra essas duas coisas, porque para nós alcançarmos o poder espiritual, nós precisamos tratar seriamente o pecado. Eu oro ao Senhor para que isso seja a sua realidade e para que essa seja a realidade individual de cada um de nós. Que cada um de nós chore pelos nossos pecados, nos sintamos culpados diante do Senhor e possamos perceber como Ele é grandioso e misericordioso. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas, se alguém pecar, tendes um advogado perante Deus, Jesus Cristo, o justo. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome do nosso Senhor Jesus.